Oi, meu nome é Jana Andrade e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu processo de pintura digital aqui no Paint to Sai. Eu testei algumas coisas diferentes, mas de modo geral é o que eu sempre faço. Eu começo sempre com uma estrutura básica, geralmente quando eu faço retrato, né? Eu faço esse círculo e esse tracinho no meio e vou adicionando os elementos que eu quero. Os olhos sempre um pouquinho acima dessa linha do meio e o nariz um pouco abaixo e a boca um pouco abaixo ainda. E eu vou só adicionando. Aqui eu só fiquei muito inspirada com a imagem que eu vi no Pinterest, inclusive eu tava olhando na hora que eu tava fazendo essas artes. E depois de fazer a estrutura básica, eu começo a refinar mais um pouquinho, criando outra camada em cima e diminuindo a opacidade do rascunho anterior. Aí eu tava olhando as referências, como eu falei, e fui adicionando aos pouquinhos. Eu sempre quis testar maquiagem nas minhas artes, mas eu nunca. Não sei porque eu nunca fiz, mas hoje eu testei. E aí eu vou adicionando os detalhezinhos. Dá pra ver que eu vou diminuindo a opacidade e apagando mais algumas coisas. Aí eu já passo pra parte de pintura mesmo, das cores base. Porque essa referência também no Pinterest. E eu queria que a paleta ficasse semelhante, mas não que fosse exatamente a mesma coisa, sabe? Então, alguns tons eu fui modificando e colocando do jeito que eu imaginava. Dificilmente eu faço isso, inclusive, e eu gostei bastante do resultado final. Não só pela pintura em si, que eu consegui experimentar algumas coisas que eu tinha aprendido recentemente, mas também da paleta de cor em si. E aí eu vou fazendo as cores base para depois poder colocar as sombras. As sombras eu começo colocando uns tons assim mais blocados, sem muito detalhe, só pra me localizar mesmo, onde vai ficar cada cor. E aqui eu dei uma mudada no tom da pele dela porque eu achei que ficou muito morto o anterior, então eu acabei colocando uma cor mais saturada, porque é o que eu gosto de fazer. E também mudei a cor da line art, porque aí eu já pego uma referência de como eu quero que sejam as sombras, mais ou menos. E fica mais fácil também de mesclar depois a line art com a pintura, que era o resultado que eu queria deixar. E aí eu começo a fazer os olhos, que eu tinha visto antes um tutorial da Sayarine, não sei como é que fala, mas ultimamente tenho gostado bastante das artes dela. E, enfim, eu tentei fazer um processo semelhante nos olhos, vocês vão ver mais pra frente. Eu queria que essa personagem ficasse uma coisa entre fofa e um pouquinho gótica, sabe? Então, por isso que eu coloquei essas cores, que eu achei que ficou bem o meio termo, a depender de como eu fosse usar. E aí eu tô mais refinando mesmo alguns detalhes. Começo a fazer o delineado. Eu aumentei um pouquinho a opacidade para poder ter uma noção melhor de como fazer o delineador. Apesar de que eu não tinha gostado muito da ponta e acabei corrigindo, como vocês puderam ver. E aí agora é mais detalhe mesmo, como eu já estava falando. Vou adicionando as coisas que eu acho que são relevantes. Uma coisa que eu achei bem legal dessa vez que eu pintei foi que eu tô pegando mais noção de como fazer essa transição de escolher o que eu vou deixar suave e escolher o que eu vou deixar mais, digamos assim, duro. Eu esqueci como é que o pessoal geralmente chama, mas eu tô achando bem legal isso. Fica com uma cara mais profissional, eu acho, no trabalho. E aí, como eu falei, foi meio que a técnica que eu aprendi lá no tutorial, que ela coloca uma camada por cima de um tom mais escuro para fazer essa sombra e aí fica um pouco mais mesclado o olho. No final eu acabei gostando bastante do resultado. Eu ainda vou colocar mais detalhes aí, mas eu amei mesmo. Espero que vocês estejam gostando também. Eu tenho muita dificuldade de fazer cabelo, não sei se vocês já notaram nos meus desenhos no Instagram. E às vezes eu acabo blocando tudo e deixando lá, mas dessa vez eu até gostei de como ficou. E essas são as rosas da maquiagem que eu peguei de referência lá.
foi meio complicado porque eu ainda não sei desenhar flores muito bem, então eu meio que fiz elas e copiei a line art por cima e depois só dei uma suavizadinha. Como era algo pequeno, não tinha muito problema ficar um pouco diferente e tal. Pra finalizar também, eu acabei deixando elas no modo de camada multiply pra poder mesclar um pouquinho com as sombras da pele e não ficar um negócio tão estranho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau.